O que acontece quando você chega perto demais da verdade sobre os OVNIs? Alguns dizem que você recebe a visita dos homens de preto. O meu filho foi baleado na cabeça a queima-roupa. Eles costumam chegar na forma de homens de preto. Eles sabem onde você mora e sabem onde você estará a todo momento. Ele disse, Sr. Rhodes. E é claro que eu não o conhecia, mas é óbvio que ele me conhecia. Quem está por trás desse suposto programa secreto? Alguns dizem que é uma agência governamental secreta. Existem pelo menos 20 níveis de segurança acima do presidente. Ele não precisa saber sobre esses programas. Durante a nossa investigação, nós conseguimos filmar aquele que pode ser um verdadeiro homem de preto. Tem um cara de preto ali. Caramba, tem um cara de preto ali. Este é o caso número 64206, os homens de preto. Caçadores de OVNIs. A única coisa que não investigamos até agora é a história dos homens de preto. Acho que essa é a parte mais temível e ameaçadora desse campo. Quem são as pessoas que silenciam as pessoas que falam sobre OVNIs? Os homens de preto são reais. Relatos sobre os homens de preto remontam aos anos 40, quando as pessoas começaram a relatar avistamentos de discos voadores. E isso não é coincidência. Bom, eu sempre achei que fossem só um mito. Afinal, o que sabemos sobre os homens de preto? Se são reais, são mais misteriosos do que os OVNIs. Há toneladas de imagens de vídeos de OVNIs. E sabemos deles nos noticiários. Mas a mesma coisa não ocorre com os homens de preto. Tudo o que sabemos sobre eles, pelo menos o que o público em geral sabe, é pura ficção. O meu grande desafio nessa investigação será separar a ficção científica dos fatos científicos. Se os homens de preto são reais, por que não são citados na grande maioria dos avistamentos de OVNIs? A gente tem relatos de testemunhos de pessoas que foram visitadas pelos homens de preto. E nós vamos conversar com pessoas que foram ameaçadas por eles. Então sabemos que os homens de preto são uma realidade. Nós só não sabemos exatamente o que ou quem eles são. À primeira vista, a própria existência dos homens de preto parece irreal, inacreditável mesmo. Mas existem testemunhas demais e casos demais de encontros com homens em preto para ignorarmos. Aparentemente, os homens de preto são um tipo de agente que aparece misteriosamente após determinadas aparições de OVNIs e tentam silenciar as testemunhas. Eles supostamente usam medo, intimidação e ameaças diretas para manter as pessoas caladas. Já ouvimos dizer que os homens de preto são oficiais do exército ou do governo, híbridos, parte extraterrestres, parte humanos. E até ouvimos dizer que os homens de preto são 100% extraterrestres e que, no início, eles apareciam só para recolher evidências, mas depois passaram a silenciar as pessoas. Foi um pouco antes do Natal, em 1987, e 4 objetos voaram em disparada sobre o shopping. E comecei a receber visitas de pessoas. Danny Gordon é locutor de rádio e mora em Whitville, na Virgínia. Após falar abertamente em seu show de rádio sobre os estranhos OVNIs que ele viu em 1987, os homens de preto entraram na vida dele e a mudaram para sempre. Entramos no estacionamento de uma loja de departamentos em Whitville e percebemos que umas crianças num ônibus escolar estavam apontando para cima. E havia 4 objetos voando sobre o shopping. Então peguei minha câmera e gravei os 4 objetos. Aí pedi a umas pessoas que sabem um pouco mais de física do que eu, que me dissem os globos. Eles disseram que eram 4 objetos separados, porque a curvatura era evidente demais para ser um objeto só com 4 luzes nele. A foto do Danny mostra supostamente 4 objetos separados, agrupados no céu noturno. Ele os viu, assim como um punhado de outras pessoas que estavam no estacionamento naquela noite. Eu era o único que estava lá falando abertamente sobre o que estava vendo, mandando informes para a Associated Press e ao United Press. Então eu estava narrando o que via e eu nunca dei muita bola, não achei que voltaria para me assombrar. Dentre todas as outras testemunhas que viram o objeto naquela noite, Danny Gordon era o único locutor.
Milhões de pessoas estavam ouvindo sobre o avistamento que ele teve. E pouco tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer na vida de Danny Gordon. Eu havia sido convidado para ir a Virginia Beach para falar à United Press International. Levei as fotos para mostrar a eles, mas deixei os negativos em casa. Eu deveria me encontrar com o pessoal na base naval Oceana e no quartel-general da CIA. Mas quando liguei para eles, disseram que o general que ia se encontrar comigo não estava e perguntaram se eu havia trazido os negativos. E com a minha ingenuidade interiorana, eu disse não, eu os deixei em casa. E quando voltei em Virginia Beach, descobri que meus negativos, só aqueles negativos, haviam sido levados. Se os negativos só tivessem desaparecido, seria uma coisa. Mas o Danny dizer à CIA que ele deixou os negativos em casa e então descobrir que estavam sumidos, isso me parece mais do que uma coincidência. Não me parece que você realmente tenha sido ameaçado. Isso por acaso não aconteceu? Sim, eu costumava receber telefonemas do tipo: escute aqui, deixe quieto, esse é um assunto do governo. Havia carros pretos do governo me seguindo até em casa. E um homem me ligou dizendo que se eu falasse com os repórteres, estaria pondo em risco a mim ou a minha família. E eu falei. Em 1991, a intimidação incessante de Danny Gordon foi muito além das ameaças. Ela se transformou em violência física. O meu filho estava numa festa e foi baleado na cabeça a queima-roupa bem aqui na têmpora. Foi uma Magnum 32, ele entrou em coma na cirurgia às 9h30 e acordou 21 dias depois e estava cego. Não sabemos quem atirou nele. Porque as outras pessoas disseram que tinham sido uns caras vestidos de preto. Depois disseram que foi ele. Até hoje ainda não sabemos quem atirou nele. Suspeita que os homens de preto tenham ido até as testemunhas e as persuadido a não dar prosseguimento ao testemunho delas? Eu espero que não mesmo. Então eu disse, se existe uma chance ínfima disso estar ligado aos OVNIs, eu disse à minha esposa, não posso me arriscar e continuar a fazer isso. Ainda não se sabe se foram os homens de preto que atiraram no filho de Danny Gordon. Mas o incidente o deixou tão apavorado que ele parou de falar sobre OVNIs. Totalmente. E agora, falando conosco 18 anos depois, ele finalmente rompe o silêncio. Você acredita que os homens de preto são reais? Que eles realmente existem? E qual acha que é o propósito deles? Eu não tenho dúvida, porque falei com muitas testemunhas que foram visitadas por OVNIs e em seguida homens de preto vieram e tentaram ver as fotos que eles tiraram e apreendê-las. E algumas pessoas tiveram as fotos apreendidas. Mas se eles se vestem de preto ou não, eu não sei. Mas eu sei que alguém foi à minha casa, arrombou a minha casa e quem sabe pode ter sido quem baleou o meu filho. Se os homens de preto realmente atiraram no filho de Danny Gordon, eles não deixaram provas para incriminá-los. Para chegar mais perto da resposta, precisamos encontrar um caso em que evidências tangíveis tenham sido deixadas para trás. Eu sou Timothy Beckley e tirei uma das únicas fotografias de um autêntico homem de preto. Timothy Beckley escreve sobre OVNIs e teve o seu próprio encontro misterioso com um homem de preto. Mas Timothy teve a sorte de estar com uma câmera na mão. Em 1968, uma sucessão de avistamentos de OVNIs ocorreu no céu sobre o norte de New Jersey e, em particular, Jersey City. Houve uma série de casos em que os OVNIs tinham descido bastante e pousado num parque próximo. E vários adolescentes ficaram assustados e correram para chamar os pais. E uma dessas pessoas com quem mantive contato era um cara chamado Jack Robinson, que era o investigador desse caso. E ele alega que enquanto entrevistava esses adolescentes, pôde ver um Cadillac preto com vidros escuros parado no final da rua. E de vez em quando os vidros desciam e alguém espiava para fora. E quando ele ia trabalhar, era empregado de um banco em Nova York. Ele pegava o trem para lá todo dia, enquanto a esposa dele saía para os afazeres, compras e tudo mais. E ela disse que quando deixava o prédio, havia uma pessoa misteriosa parada numa entrada do outro lado da rua, vestida de preto e com um chapéu preto cobrindo o rosto. Então nós decidimos, vamos de carro até Jersey City uma manhã dessas e ver se é mesmo alguma coisa. E com certeza nós chegamos lá e lá estava esse indivíduo, na maior cara de pau, parado na entrada com um chapéu cobrindo os olhos, vestido de preto e com o maior jeito de não pertencer àquela vizinhança. Então, o Jim me deu a câmera dele e eu me inclinei pela janela e tirei uma fotografia desse indivíduo parado na frente da porta.
Mas o que faz você pensar que esse é um homem de preto e não só um homem de terno preto que, por acaso, está na rua todo dia? Bom, é uma área residencial onde você conheceria todo mundo que mora no bairro e também, especialmente nessa época em que todos conheciam seus vizinhos, quem morava na porta ao lado, quem morava no andar de cima, e essa pessoa não se encaixava. Então nós decidimos pegar o carro, dar a volta pela esquina, sair dele e confrontar esse indivíduo e descobrir por que ele estava parado naquela esquina, naquele prédio. Demos a volta no quarteirão, paramos o carro e ele tinha sumido. E o carro preto em que ele pode ter chegado também tinha sumido. Ele desapareceu, praticamente sumiu no ar. De alguma maneira, Timothy conseguiu pegar o suposto homem de preto de surpresa. Isso é histórico. Pela primeira vez mesmo, um homem de preto foi registrado numa fotografia. Tim Beckley tirou uma foto de um homem de preto. Mas e se for só isso? Uma fotografia de um homem que por acaso estava vestido de preto. Você tem certeza de que os homens de preto são reais? Que isso é real? Que isso não é um mito? Que não é uma coisa que alguém inventou? Não, não é mesmo. Eles existem mesmo. E essa fotografia é uma prova. Nós examinamos a foto de Tim Beckley e não existe nenhum sinal de manipulação digital nem fotográfica. E os artefatos presentes na foto muito provavelmente são um subproduto da emulsão do filme. Tim tirou esta foto em Jersey City, em 1965. O caminhão que aparece em primeiro plano é uma picape C10 da primeira geração. E esta provavelmente é uma C10 1962. Dá pra ver pelo farol arredondado, pelo limpador de para-brisa invertido do lado do passageiro e pelos retrovisores laterais grandes e retangulares. Se esse era um verdadeiro homem de preto, é mais do que provável que estivesse ciente da presença de Tim e nunca teria permitido que essa foto fosse tirada. Ou, já que essa é uma vizinhança urbana, comercial, com estacionamento de rua e trânsito, ele pode não ter notado a presença de Tim ou simplesmente queria se fazer notar. Até agora, temos o encontro de Danny Gordon com os homens de preto que podem ser responsáveis por supostamente terem atirado no filho dele. E temos Timothy Beckley, que tirou uma foto de um homem de preto. Até agora, os homens de preto têm feito ameaças à distância. O que precisamos fazer agora é ir mais fundo e achar alguém que tenha sido ameaçado diretamente pelos homens de preto. 2 homens de preto se aproximaram de mim, eles me olharam e disseram: "Nós o veremos de novo em breve." Eu sou Johnny Sanders e faz 34 anos que sou intimidado pelos homens de preto. Vamos nos encontrar com Johnny Sanders, um cantor de música country que em 1976, enquanto dirigia perto de Las Vegas, teve um dos encontros mais estranhos com homens de preto que descobrimos até agora. Eu vi um feixe de luz no céu que atingiu o chão à minha direita. Vinha de um objeto com forma de charuto. O carro do Johnny Sanders parou de repente. Enquanto ele examinava o motor, tentando fazer o carro pegar de novo, 2 do que ele chama de extraterrestres foram até ele. E quando eles foram chegando perto de mim, eu comecei a correr, mas percebi que não me movia. Eles tinham olhos muito penetrantes. A boca deles era pequena e cheia de vincos, parecendo homens desdentados, mas tinham um nariz grande e largo e parecia que tinha uma coisa se projetando para fora do rosto deles. Um deles começou a falar, mas não estava falando pela boca. Então eu perguntei a ele: "De onde vocês são?" E ele disse: "Lá de cima." Eles me fizeram um monte de perguntas. E então ele disse: "Vamos embora agora, mas nos veremos muito em breve." Eles então se viraram, saíram andando e o flash de luz fez assim e eles foram embora. O encontro do Johnny Sanders com extraterrestres deu muitas manchetes. Graças a isso, ele virou uma celebridade. Alguns dias depois, o Hotel Sahara o convidou para fazer uma espécie de demonstração pública no saguão deles. E eles contrataram um artista para desenhar um dos extraterrestres que Johnny viu. E quando ele chegou às guelras e ao nariz, o artista perguntou: "Por que eles têm nariz e também guelras?" E eu disse: "Eu não saberia dizer por quê." E foi nessa hora que os 2 homens entraram e ficaram parados lá, vestidos de preto.
E eu notei que um deles tinha um andar meio desajeitado. Ele tinha um jeito meio duro. Ele se inclinou na minha direção e então ele disse: responderei a essa pergunta se você me permitir. Existe uma região do céu que fica a 8 anos-luz e meio daqui e se chama Sirius. Ele disse, lá tem um planeta que sabidamente é do tipo aquático, metade água e metade terra. Então isso explicaria as guelras e o nariz. Aí ele disse, nós temos que ir agora, mas nos veremos de novo muito em breve. Bom, essa foi a mesma coisa que os extraterrestres me disseram do deserto uns 3 ou 4 dias antes. E quando saíram pela porta do corredor, o guarda de segurança, que não estava mais distante deles do que vocês estão de mim, quando ele chegou à porta, ele se virou, voltou andando e disse: aqueles caras simplesmente desapareceram em pleno ar. Talvez nesse caso os homens de preto estivessem brincando com a cabeça dele. Não para dissuadi-lo de falar, mas para fazer com que a história dele parecesse tão absurda, tão inacreditável, que quando ele falasse, ninguém acreditaria. Johnny, este é Mike Brazel. Oi, Mike. É um prazer. Oi, como vai? Johnny, Nós convocamos Mike Brazel, um desenhista forense, para conseguirmos ter uma ideia da aparência desses homens de preto. Ele tinha olhos bem pequenos e um nariz pequeno, mas arrebitado. E o cabelo dele estava penteado para trás. E como acha que era o formato da cabeça dele? Tinha uma aparência meio pesada, com um queixo largo e pesadão. A boca não era muito grande. Então, o que me diz? Visto um terno preto no cara e é ele. Eu tenho a imagem dele na minha cabeça há 34 anos. Esse é ele. Aparentemente, o retrato do Homem de Preto do Johnny Sands ficou perfeito. E eu acho que o Johnny fica perturbado ao olhar para o desenho. O que você acha da história de Johnny Sands? Ele foi muito específico sobre o que aconteceu. Me parece que, graças a todos os detalhes, eu acho que alguma coisa realmente aconteceu ao Johnny Sands. E não dá para ignorar o testemunho. O Johnny Sands não só passou no teste do detector de mentiras, como também passou num teste de estresse de voz. Segundo autoridades, parece que ele está dizendo a verdade. E por mais absurdo que pareça, eu estou inclinado a acreditar nele. Estamos ouvindo muitas coisas diferentes. Ficamos sabendo que alguns são intimidadores e que outros agem muito estranhamente, como se fossem extraterrestres, como você sugere. Mas até agora, o único padrão que temos é que essas pessoas estão vendo homens vestidos com roupas pretas. Não estão só vendo homens vestidos de preto. Estão vendo homens fazendo vigilância, como a fotografia que Timothy Beckley nos mostrou, ou pessoas que dão avisos e depois cumprem o que disseram. Quer esses homens de preto sejam humanos, tentando proteger o segredo da existência dos OVNIs, ou realmente extraterrestres observando as nossas atividades. Uma coisa está muito clara. Existe uma ligação direta entre homens de preto e OVNIs. Nós paramos no acostamento da estrada perto das cavernas do Grand Canyon e havia 2 homens, dentro de um carro preto, bem ali onde nós planejamos encostar. Eu me chamo John Rhodes e já fui abordado pelos homens de preto. Conhecemos John Rhodes numa investigação anterior quando estávamos procurando uma base extraterrestre subterrânea em Dulce, Novo México. Em 1996, quando foi procurar uma base subterrânea perto das cavernas do Grand Canyon, no Arizona, ele deve ter chegado perto de alguma coisa importante, porque algumas figuras bizarras cruzaram o caminho dele. Eu vinha para cá vindo de Las Vegas para investigar as cavernas do Grand Canyon. E quando começamos a parar no acostamento da estrada, havia um carro preto novo e brilhante, e havia 2 caras de terno dentro dele esperando por mim. Um deles estava encostado no carro e o outro veio em direção a mim quando eu estacionava. Eu saí do carro e o homem veio até o meu veículo e, me olhando nos olhos, ele se virou para mim e disse, Sr. Rhodes. E é claro que eu não o conhecia, mas obviamente ele me conhecia. Então esses caras sabiam seu nome? É. Nossa. Sabiam o meu nome. E o mais importante, sabiam que eu estaria bem ali. Eu acho estranho que no meio de nada
nada, de repente aparecem dois homens que sabem o nome de John Rhodes. Eu não acho que esse encontro foi por acaso. Ele se virou para mim e então disse: bem, sabe, Sr. Rhodes, o senhor pode cair lá e se machucar. O senhor pode cair em algum buraco por lá e nunca mais ser encontrado. E eu sabia que isso era uma ameaça. E o que aconteceu? Voltaram para dentro do veículo e eu nem os olhei ir embora porque eu não queria que pensassem que haviam me intimidado. E eles tinham algum tipo de identificação, seja no terno ou na carteira? Nada, nada. E de fato, quando olhei para o veículo deles, não tinha nenhum grão de poeira. É como se não tivessem passado por ninguém que tenha levantado poeira na estrada e coberto o carro deles. Os sapatos deles estavam totalmente brilhantes, dava para ver o seu reflexo neles. Eram pretos e não parecia que já estavam lá. Na verdade, parecia que eles tinham saído do carro pela primeira vez. Um carro novo em folha. Roupas, sapatos novos em folha, tudo, absolutamente tudo novo. Me parece mais do que estranho que no meio do deserto eles não tivessem poeira no carro, nenhuma poeira nas roupas. Como se explica isso? Não dá. Por que queriam avisá-lo sobre esta área? O que estava procurando? O que tem aqui? Você precisa se lembrar que já se fez o levantamento topográfico de apenas 3,3% de todo o Grand Canyon. Isso significa que por volta de 96% dele, quase 5.000 quilômetros quadrados, nunca tiveram pés humanos pisando neles. Eu acho que alguns desses antigos sistemas de cavernas nesse calcário, por centenas de quilômetros quadrados, são um lugar perfeito para construir instalações militares subterrâneas. Não é preciso escavar nenhuma terra, é só ocupar um lugar já escavado. E se estão ligados por passagens nas cavernas ou por túneis naturais, seria perfeito que existissem nessa região calcária. Então a geologia da região das cavernas do Grand Canyon é condizente com cavernas subterrâneas, com túneis subterrâneos e, segundo John Rhodes, uma rede de bases subterrâneas, talvez ligando o Grand Canyon com Dulce e a Área 51, que supostamente são polos de engenharia reversa e tecnologia extraterrestre. Isso é incrível. Se a teoria de John estiver correta de que existem túneis ligando todas essas bases extraterrestres subterrâneas, será que é por isso que os homens de preto estão se mostrando? Se estou intimidado? Eu diria que estou mais intimidado por vocês. Estamos investigando um dos locais de onde os homens de preto podem estar vindo. Nós conversamos com alguém que afirma que existe uma rede de túneis interligando uma rede enorme de bases extraterrestres subterrâneas secretas. Se isso for verdade, o governo americano deve saber de sua existência e muito provavelmente está em conluio com eles. E se é esse o caso, deve haver uma documentação disso em algum lugar. Vamos nos encontrar com Michael Schreps, um historiador aeroespacial militar que em sua pesquisa discorre sobre como o governo norte-americano pode estar por trás dos homens de preto. Então, Mike, vamos direto ao assunto. Quem são os homens de preto e quem paga o salário deles? O que dizem, Bill, é que os homens de preto são uma operação ou organização secreta do governo, sustentada talvez pela verba secreta, que está mais ou menos embutida na verba da Força Aérea. Mas como exatamente eles estão conseguindo essa verba? Esse dinheiro vem dos contribuintes? Eles provavelmente recebem sua verba, como muitos desses outros programas recebem a verba deles, de falsas organizações de fachada. A chamada verba secreta é uma alocação de fundos para as agências de investigação militares e de informações. E eles não têm que prestar contas. E como podemos provar isso? Temos o artigo do Detroit Free Press, e isto aqui data de 8 de fevereiro de 1987, e nele diz: livro secreto, esconde projetos militares, a verba secreta do Pentágono triplicou sob a administração Reagan. Você sabe o que está acontecendo com o dinheiro dessas verbas secretas hoje? Bem, se extrapolarmos os dados, Kevin, fica claro que essa verba secreta cresceu para cerca de 300 bilhões de dólares por ano. Mas no que estão usando isso e para quê? Essa é a grande pergunta. Aqui nós temos o organograma dos níveis de acesso de segurança. E se você olhar aqui embaixo, ele começa com restrito, depois vai para confidencial, depois para secreto, altamente secreto, SCI, USAP. Acima disso existem 28 níveis de criptografia altamente secreta. O presidente fica no nível 17. Ele pode acessar os códigos de ativação ou códigos de lançamentos nuclear, mas depois você verá o que interessa. Existem pelo menos 20 níveis de acesso de segurança acima do presidente.
Ele não precisa saber desses programas. Isso tudo é só uma teoria de que existem 20 níveis de projetos secretos acima do presidente dos Estados Unidos. Contudo, ela é bem plausível. E se os homens de preto realmente estão ligados ao governo americano, é bem possível que o presidente não soubesse nada sobre eles. É negação plausível. Mas se esses programas são tão secretos assim e são tão importantes para a nossa segurança nacional... Sem dúvida alguma. Que tipo de medidas seriam tomadas por alguma agência se algumas dessas informações acabarem vazando? Se você tem uma nave capaz de ir até Marte e voltar na hora do almoço, você vai dar essa tecnologia aos seus concorrentes, aos seus adversários, ou até dentro do governo? Não. Eles vão manter isso em segredo, não reconhecerão sua existência. Eles precisam controlar essa vantagem a qualquer custo. Acha que eles chegariam a usar força letal? Sem dúvida alguma. Os investigadores que chegaram mais perto da verdade sobre os homens de preto morreram em circunstâncias misteriosas. T. Allen Greenfield é um pesquisador de OVNIs e escritor que tem investigado o fenômeno dos homens de preto há décadas. E ele sabe até onde eles irão para silenciar as pessoas que sabem demais. A maioria das pessoas costuma achar que os melhores casos sobre os homens de preto são os casos antigos. Muitos dos casos mais recentes não ganham o mesmo tipo de publicidade por um motivo bem simples. A maioria das pessoas especializadas em investigar os homens de preto morreu misteriosamente. E nenhum deles tinha mais de 40 ou 50 anos. As pessoas que chegaram mais perto da verdade morreram. Um ufólogo famoso é o lendário escritor Morris K. Jessup, um pioneiro. Ele escreveu vários livros e alguns pesquisadores acreditam que quando ele chegou perto demais da verdade, os homens de preto o silenciaram de uma vez por todas. Jessup escreveu um livro chamado Caso dos OVNIs. E supostamente esse homem perfeitamente equilibrado que não tinha nenhum motivo para se suicidar, foi suicidado. Ele supostamente asfixiou a si mesmo num carro. E parece que isso foi feito de maneira tão requintada que obviamente foi realizado por outra pessoa ou pessoas que tinham motivos para fazer parecer que o Sr. Jessup tinha cometido suicídio. Os policiais que investigaram a cena do crime disseram que parecia ser um assassinato disfarçado para parecer suicídio. Eu acredito que ele foi assassinado porque acabou sendo vítima em alguma coisa que escreveu. Ele foi vítima do que chamamos de homens de preto. Um outro caso de pesquisador de OVNIs que morreu antes da hora, supostamente nas mãos dos homens de preto, é o de Frank Edwards. Em certa época na vida, Frank trabalhou na Mutual Radio Network como locutor. E ele realmente falava bastante sobre OVNIs. Ele teve a vida ameaçada, ele ignorou a ameaça e continuou a divulgação. E então, ele escreveu Discos Voadores, um assunto sério. Foi o único livro do gênero que chegou à lista dos mais vendidos do New York Times, mais de 1 milhão de cópias. E pouco depois disso, ele virou para a esposa e disse: Mary, eu estou com uma sensação muito estranha. Descobriram a causa da morte? Disseram que foi falência cardíaca, mas ele não tinha nenhum dos sintomas comuns que se associaria a um ataque cardíaco. Eu acho que foi algum tipo de envenenamento e foi um alerta a todos nós que levamos a sério a ufologia. A polícia declarou que a causa da morte de Frank Edwards foi um aparente ataque cardíaco. Contudo, clinicamente, um aparente ataque cardíaco e um ataque cardíaco, de fato, são duas coisas completamente diferentes. E pouco depois disso veio a terceira fatalidade. Jim Kitt escreveu um livro chamado Livro dos Casos sobre os Homens de Preto. Ele morreu devido a um tornozelo machucado. Não havia nada de errado com ele. Era jovem, tinha ótima saúde, torceu o tornozelo e morreu. Segundo estudos recentes, lesões simples como tornozelos torcidos podem aumentar o risco de coágulos sanguíneos, apenas porque o sangue tende a ficar estagnado na região da lesão. Então morrer de tornozelo torcido, embora raro, é possível. Talvez ele tivesse um coágulo na perna, talvez não. O mais provável é que ele morreu porque falou demais a respeito dos homens de preto. É sempre bom vê-lo. Tome cuidado. Obrigado, Ali. Valeu. Muitíssimo obrigado.
Bem, cavalheiros, eu acho que vocês finalmente encontraram histórias de pessoas que foram feridas por homens de preto. O que estão pensando sobre o que ouvimos de Allen Greenfield? Alguns desses ufólogos, se não todos eles, podem ter sido vítimas das causas que foram relatadas. Mortes naturais, queda, doença do fígado, seja o que for. Pessoas morrem prematuramente e quando morrem, sempre estarão no meio de algum trabalho. E se este trabalho tem alguma coisa a ver com OVNIs, acho que é muito fácil presumirmos que isso teve algo a ver com a morte. Não existem tantos ufólogos assim no mundo, não é? E por que não tiveram uma morte natural e tranquila? Essas foram mortes muito estranhas e misteriosas. Eu não tenho dúvida alguma de que existe uma tendência aí. No fim de tudo, Allen nos contou sobre 7 ufólogos que tiveram uma morte prematura no auge de suas carreiras. 7 ufólogos que falavam abertamente na mídia, como Danny Gordon. Isso não é uma coincidência. Existe uma ligação aqui. Uma coisa que precisamos fazer é achar mais testemunhas que nos levem ao lugar onde encontraram um homem de preto. Encontrar um lugar onde existem homens de preto, encontrar um lugar onde haja homens de preto protegendo alguma coisa e ver se nós podemos trazer homens de preto a nós. Aviso. Estamos aqui em Utah investigando os homens de preto. Cerca de 200 quilômetros a sudoeste de Salt Lake City, existe uma instalação militar chamada Campo de Provas de Dagway. Ele foi construído em 1942 para testar e desenvolver armas químicas e biológicas para a Segunda Guerra Mundial. Ele está em operação contínua desde então. Mas o que realmente acontece lá é altamente secreto e ninguém sabe o que é. Muitos OVNIs foram vistos nessa área, e alguns pesquisadores se referem a Dagway como a nova Área 51. Talvez este seja um dos lugares de onde os homens de preto estejam aparecendo. Olá. Kevin? Oi. Pat? Oi, Dave. Muito prazer. Dave Rosenfeld é um pesquisador de OVNIs de Utah que tem investigado o campo de provas de Dagway há muito tempo. Ele tirou algumas fotos incríveis de OVNIs e de outras coisas no céu de Dagway e descobriu algumas informações restritas. Obtive as informações de um indivíduo em particular que trabalha em Dagway. E as informações foram datas, horas e locais de testes. Lasers em anel, camuflagem invisível, testes de veículos aéreos, era uma lista enorme. E quando fazem esses testes, eles atraem OVNIs. O Dave postou essas informações num site público, então alguma coisa aconteceu. Por volta das 8 da noite, bateram à minha porta. Eram 2 indivíduos, um estava à porta e um ao lado do carro. E usando uniformes escuros. Poderia descrever o carro em que eles chegaram? Era um carro preto de 4 portas. Havia alguma insígnia no carro, números? Placas do governo. O cara que veio até a porta tinha um corte escovinha, era loiro e muito intimidador. E usava aqueles óculos típicos de policiais. E me perguntou, é Dave Rosenfeld? Eu disse sim. E ele disse, bom, o senhor tem uma determinada informação no seu site que precisamos tirar imediatamente. Me perguntou se o meu computador estava em casa. E eu disse que sim. Ele disse, bom, posso entrar e ver o senhor tirar aquilo do site agora? E eu disse, não estará lá mais em 10 minutos. Ele entrou e ficou me olhando tirar e acabou com eles me dizendo, nós não queremos mais ver nada assim de novo em seu site. E se virmos isso outra vez, vamos voltar. E o senhor não quer que voltemos. Existem muitos furos na história de Dave. Se o governo quisesse fechar o site dele, poderia ter feito isso de qualquer lugar. Mas tenho que admitir que fazer uma visita a ele tem tudo a ver com a intimidação típica dos homens de preto. Por quanto tempo essa informação ficou no seu site antes desses caras irem te visitar? Ficou por uns 4 dias. E você acha que a informação que postou na internet justificava esse tipo de tratamento? Era tão importante assim? Sim, é. Mike Brazel, um desenhista forense, conseguiu fazer um retrato do Homem de Preto, de John Sands. Tinha olhos bem pequenos e um nariz atarracado. Do Homem de Preto, de John Rhodes. Os olhos dele eram bem amendoados e o cabelo dele era cortado à escovinha. E do Homem de Preto, de Dave Rosenfeld. O cabelo dele estava cortado à escovinha, nariz estreito e era alto, mas musculoso. 3 desenhos separados. Contudo, existe uma semelhança sinistra entre eles. Talvez
sejam os mesmos homens de preto capturados na foto de Tim Beckley. Está claro que existe uma ligação entre OVNIs e homens de preto em Dagway. Ela está mesmo começando a aparecer a nova Área 51. Talvez exista um contingente de homens de preto saindo de Dagway. Mas só existe um jeito de saber. Nós temos de ir lá. Aviso. Propriedade do exército americano. Vamos nos encontrar com Ken Stewart e Bob X, que foram essenciais em nossa investigação de bases subterrâneas, tanto perto daqui como em Dulce, Novo México. Ken e Bob têm investigado Dagway há anos, e eles também tiveram um encontro com homens de preto. Ficamos sabendo que esta área era a nova Área 51. Então, viemos aqui para colher informações e verificar que realmente esse era o caso. Nós tínhamos parado no hotel em Willow Spring. E um cavalheiro lá, o dono, disse: os rapazes vão para o deserto? E nós dissemos sim. E ele disse: olha, tem umas coisas estranhas acontecendo no deserto. E disse: bom, vocês estão armados, né? Vocês estão levando armas? E nós dissemos sim. Ele disse: ótimo, mas fiquem alertas. Então nos dirigimos até o local. Era umas 9 da manhã. E quando eu saí de um pequeno retorno, eu olhei no retrovisor e vi uma nuvem de poeira se aproximando bem rápido. Aquele veículo grudou na nossa traseira e eu fiquei reduzindo, esperando que ele desse a volta e passasse, mas ele não passou, ficou diminuindo. Finalmente o Bob disse: ei, encosta, eu já tô cheio disso. Nós encostamos e o Bob saiu do carro. Eu fiquei lá dentro, ajustando o espelho, e havia 2 caras dentro do carro. O carro não tinha nenhuma insígnia, nenhuma luz piscando, nada mesmo. Foi ali. O motorista saiu e o Bob também. Eu fiquei entre os 2 veículos. Ele estava vestindo calças largas. Sei. E vestia um colete. Eu não vi nenhum distintivo, mas sabia que aquele cara estava vestido de preto. E ele disse: o que estão fazendo aqui? E eu disse: só tirando umas fotos. Ele disse: mostre sua identificação. E eu disse: preciso saber quem você é. E o homem fez assim: isso é tudo que você precisa ver. E ele apontou para a placa G14. Uma placa de carro G14 é uma placa do governo. O General Service Administration, ou GSA, tem uma frota desses veículos espalhada pelo país para uso oficial pelas agências e departamentos do governo. Eles são numerados de G11 a G91. G14 designa uma frota de carros grandes para uso entre agências. Como podem ver, esse lugar é mesmo remoto. E lá estavam eles 2 e nós 2 e nada mais por perto. E a coisa podia ter azedado. Então eu fiquei com a minha arma no meio das pernas. Estava com o retrovisor do motorista virado para ele e o retrovisor central virado para o passageiro. Eles esperavam nos intimidar, nos fazer desistir do que estávamos fazendo, nos fazer ficar de joelhos e todo aquele lance tipo o Santo Graal. Mas não foi o que aconteceu. Depois disso, voltei para dentro do carro e fomos embora. Eles nos seguiram até onde a estrada fazia a curva e nós fomos para Vernon. E eles seguiram reto, mas ainda estavam na nossa cola. Talvez assim como o John Rhodes, o Ken e o Bob estivessem se aproximando muito de alguma coisa que o governo não queria que vissem. Mas eu anotei o número da placa. E o que descobriu? Bom, foi muito interessante. Quando eu voltei à minha jurisdição, porque na época eu trabalhava como policial, averiguei a placa que pertencia a um Jeep branco do Departamento de Gerenciamento de Terras do município de Park, no Colorado. Mas não era um Jeep? Não era um Jeep. Então eu liguei para o supervisor do Departamento de Gerenciamento de Terras do município de Park e perguntei: vocês têm um veículo com essa placa? E o supervisor disse: com certeza, e eu estou vendo ele pela janela do meu escritório. E o município de Park fica a 1.200 quilômetros de lá. Aquela placa não pertencia àquele veículo. E isso, é claro, acionou 1000 alarmes dentro de mim. E está tudo se encaixando. Os homens de preto têm um longo histórico de usurpar a identidade alheia. E agora esses 2 homens de preto aparentemente foram flagrados numa mentira. Talvez aquelas placas G14 tenham realmente sido tiradas de outro veículo. Deixa eu fazer uma pergunta. Estamos de pé aqui e agora. Acha que estão de olho em você? Com certeza. É melhor e eles acreditar. monitoram a comunicação, já nos disseram um monte de vezes. Se você está no rádio ou se está no celular, toda essa área aqui está sendo monitorada. Mas estamos em terras públicas agora. Por que estamos sendo monitorados? Bom, a base fica bem ali. E mal começamos a falar sobre sermos vigiados por homens de preto, 2 helicópteros apareceram em cima de nós. Tá vendo isso, Kevin? Tô. Aí vem eles. E vão passar bem em cima da gente, pessoal.
Tá vendo isso, Kevin? Tô. Aí vem eles. E vão passar bem em cima da gente, pessoal. Estamos perto do campo de testes de Dagway, em Utah. Alguns o estão chamando de a nova Área 51. Pesquisadores acreditam que há evidências de que faz engenharia reversa aqui. E eu não acho que seja coincidência de que assim que começamos a falar dos homens de preto, helicópteros escuros aparecem. Não é irônico eles escolherem esse local para sobrevoar? Você acha que são pretos? Tá vendo alguma insígnia neles? Não, não tô vendo. Aquilo não é verde militar. Não é verde militar. Não, não é. E não tem nenhuma insígnia. Está vendo algum número na cauda? Não, mas eu diria que eram pretos. Eram helicópteros pretos, sim? É, isso é muito esquisito, hein? Eu já trabalhei com muitos Chinooks e eles são verde militar. O que você acha que tá rolando? Quem são esses caras? O que eles estão querendo da gente? O que eu acho é que são de uma organização particular, trabalhando em conjunto com alguém que está envolvido com discos voadores ou OVNIs, chame como quiser. Isso dá ao governo negação plausível. Em outras palavras, você tem um projeto e você o passa para uma empresa privada. E eles fazem um trabalho sujo para você. Eu acredito que o ET está aqui. Eu acredito que o nosso governo sabe disso. Portanto, existe coisa melhor do que ter uma entidade para conduzir algumas operações sem que você tenha de mandar o seu próprio pessoal. Você só precisa pegar o telefone e dizer: olha, temos uma testemunha aqui que tem evidências. Por que não vou intimidá-la, mandá-la se calar? Entregar as evidências ou, por último, mais ou menos importante, silenciá-la para sempre. Tem um cara de preto ali. Caramba, tem um cara de preto ali. Tá todo de preto? Ele tá entrando... Ele tá andando na frente de um furgão branco parado perto do prédio. Tá dando marcha ré. Eles acabaram de esconder aquele furgão. O furgão foi colocado atrás do prédio. Ele tá ali, olha, atrás do prédio. Estávamos lá em Dagway falando dos homens de preto. Será coincidência que um homem de preto aparentemente estava nos vigiando o tempo todo? É o seguinte, não há como negar que homens de preto estavam vigiando a gente. Entre a foto, todas as testemunhas oculares e os helicópteros, e agora isto, me parece que existe um elo militar muito forte com os homens de preto. Como investigadores, chegamos mais perto dos homens de preto do que qualquer um. Ouvimos histórias de ameaças e de intimidações e nós mesmos tivemos um gostinho disso. Eles são reais e sabem mais sobre o fenômeno dos OVNIs do que qualquer um. Tivemos testemunhas confiáveis e é difícil questionar relatos em primeira mão. Mas considerando os avistamentos, as ameaças, as intimidações e até o nosso próprio encontro em Dagway, acho que é muito provável que tudo isso sejam só coincidências. Entre os helicópteros fazendo um voo de rotina e um homem da manutenção trabalhando no local, como muitos avistamentos de OVNIs, estes são apenas encontros ao acaso. Vocês estão esquecendo o mais importante, que os projetos secretos que empregam os homens de preto tornaram-se tão secretos, tão ocultos e tão encobertos por mentiras e distorções que nem sequer os homens de preto se dão conta de que são homens de preto. Os homens de preto estão por aí desde a década de 50 e na comunidade ufológica existe todo tipo de histórias repletas de ameaças, coações e até violência física. Quando chegamos perto demais, até nós fomos abordados por homens de preto. Nós sabemos o quanto eles são impiedosos e nós sabemos que eles estão guardando um segredo e que farão qualquer coisa para evitar que essa verdade seja descoberta.